Oi, Melina, tudo bem? Tudo bem, Manuel, e contigo? Tudo bem. Vamos lá, né? Vamos falar assim, fazer um resumo dos painéis, começando pelo conceito de Conceito. economia circular. Isso mesmo. A gente escolheu esse painel para iniciar o nosso evento, né, o nosso Fórum de Economia Circular, justamente porque é um dos mais importantes nesse sentido. O que é a economia circular? A gente tem que começar do começo, né, Manuel? Então, a gente está sabendo, tendo o conceito de economia circular bem definido, a gente pode seguir nos próximos painéis. Exatamente. E aí a gente tentou trazer uma visão desde o produtor de matéria-prima, o transformador, o reciclador e uma visão conceitual, né? E aí a gente trouxe a Fabiana Coroga pela Fabiana Quiroga pela Braskem, a gente trouxe o Gustavo Alvarez pela América Tampas, né? e como é que se fala, o grupo, A rede pela circularidade do a rede plástico. pela circularidade do plástico, que envolve tanto transformadores como também brand owners, né? Uma visão mais expandida. A Beatriz Luz, da Exchange for Change, e também do Hub de Economia Circular, né? Isso, né? E o Marcelo Souza, né? Que ele é da Fox. Ele é da Fox, tem livro publicado sobre a economia circular, assim também como a Beatriz Luz, né? Então, acho que foi um painel muito legal e trouxemos, obviamente, um moderador fantástico que foi o nosso amigo Rogério Mani. Rogério Mani. O Rogério Mani deu um show nesse painel, né? Ele fez uma estruturação onde todos puderam participar e colaborar com bastante conteúdo. Acho que foi um dos painéis, né? Todos foram muito ricos, mas esse acho que a gente abriu com chave de ouro. É verdade, né? A gente conseguiu, como é que se fala, colocar numa régua alta para continuar nos outros painéis. E quais foram os pontos fortes, Manuel, que tu entende aí desse painel? Bom, um dos pontos fortes que eu vejo do painel é que a economia circular você não faz sozinho. Ele tem que estar integrado. Tem que estar integrado a indústria, tem que estar integrado o brand owner, tem que estar integrado o poder público, tem que estar integrado o próprio consumidor final. Essa, para mim, foi a grande mensagem desse painel. Uma frase que a Fabiana Quiroga falou que me chamou muita atenção é não só pensar em novos produtos, mas em novos modelos de negócios, né? Onde, inclusive, eles podem ter parcerias com os próprios concorrentes. Ela citou isso, né, naquele momento. Ou seja, tu fazer parcerias com concorrentes, seja com quem for, para poder fazer a economia circular acontecer e se desenvolver no Brasil. É muito importante. Que é a própria integração, né? Você não consegue fazer isso sozinho. A gente compete no começo da cadeia, mas no final da cadeia, quando a gente tem que dar solução para os resíduos, é importante que se traga. E, particularmente, do meu ponto de vista, não só a indústria de plástico, acho que todas as indústrias têm que estar integradas lá no final para viabilizar a triagem e a circularidade dos materiais. Um ponto que o Marcelo Souza tocou e que eu também achei bem interessante é que não se deve circularizar a economia linear. O que tu entendeu com isso? Na verdade, quando você consta a economia circular, ela vem com uma base diferente da linear. Então, por exemplo, você tem lá um modelo de negócio, você continua o mesmo modelo de negócio e você quer fazer, por exemplo, só a circularidade. Então, vamos lá. Geladeira, foi o que ele estava usando. Foi o exemplo que ele usou. Então, por exemplo, a economia linear trata a função, trata o serviço como produto. Enquanto que a economia circular, ela considera a função e não o produto. Então, quando você faz isso, por exemplo, eu não tenho necessidade de ter uma geladeira, eu preciso ter o frio. E quando eu tenho esse frio, eu posso alugar e não comprar uma geladeira. Porque quando eu alugo, quem está me alugando vai fazer ela aturar muito mais tempo e ser fácil para ser reparada e para também fazer upgrades. Sim. Ele até citou que a geladeira é um caso de que há muitos anos atrás as pessoas costumavam fazer grandes compras, né? A compra do mês. Isso. E aí ela tinha um propósito de existência. Hoje em dia, com aquelas compras mais em pouca quantidade, então vale muito mais a pena tu chamar alguma coisa, né? E chegar num limite que você não vai precisar nem ter uma geladeira em casa. Exatamente. E essa que é a mudança. E a economia linear, o que ela faz? Ela fala assim, então tem uma geladeira, então vamos ver ela mais fácil para desmontar, mais fácil para reciclar. Essa ainda é um pensamento linear. Agora, o pensamento circular
ele já muda completamente. Porque nós não estamos falando de circularidade de materiais, nós estamos falando de economia circular. Muda a forma e a estruturação de fazer negócios. E dentro desse contexto, ele também citou o caso do Uber, né? Que é um exemplo também de economia circular. Que é o compartilhamento. Uma coisa, por exemplo, você tem furadeira na sua casa? Tenho. Tenho. Mas não uso. Se você pegar uma furadeira na sua casa, você nunca conseguiu usar ela mais que 1 hora, somando todas as quantidades que você faz. Então se você pegar todos os teus vizinhos, todos eles têm furadeira. Se você tivesse feito um sistema compartilhado, talvez uma furadeira servisse a 30, 40 pessoas. Significa que eu teria economizado 30, 40 vezes mais recursos naturais e, ao mesmo tempo, teria deixado de gerar uma quantidade muito grande de resíduos. Perfeito. Então, essa é a mudança quando a gente fala de economia circular. O Gustavo Alvarez, eu também quero pegar um pouquinho do que ele falou, né? Ele falou que, para ele, né, na concepção dele, economia circular, o conceito principal é evitar desperdícios. Coisa que parece simples, mas se for pensar de forma profunda, não é tão simples, né, Manuel? Não é tão simples. Que aí vem todo esse conceito. Como é que eu evito desperdício? Primeira coisa, qualquer bem, se eu criar e ele aturar muito mais tempo, eu não tenho que refazer, eu não tenho que descartar e nem refazê-lo. Só que aí vem muito essa questão da economia circular e a economia linear. A economia linear, ela é feita extração, produto, obsolescência programada e descarte. Então, o que você acontece com isso? Então, a partir do momento que você muda e faz os produtos aturarem muito mais, só que você não pode ter mais essa relação de transação pontual. Vendi, encerrei. Você entra, por exemplo, quando eu faço uma locação, aí eu mudei meu modelo de negócio. Por isso que ele questiona que, assim, ela tem. E isso, obviamente, reduz o desperdício. Aqui tem uma provocação que eu anotei, eu tenho minha colinha aqui, né? Que é pensar a fase de uso e a fase de pós-uso. Temos consciência do problema, não somos mais inocentes. Então a gente não é mais inocente como há anos atrás. Hoje já existe uma consciência desse movimento, né? E citou 3 elementos chaves: reavaliar o processo produtivo, redesenhar produtos e serviços e rever valores, atitudes e comportamentos, que é o que a gente está falando agora. Isso são as bases da economia circular. Então, o que você tem? Primeira coisa, a gente tem que rever mesmo, que é o que a gente fala, que se fala no próximo painel, que é a questão do design. Quando você fala design, não é só o design do produto, é design do sistema como um todo. Sim. E ele tem que ser desenhado para evitar o desperdício, para reduzir e evitar o desperdício. Como é que você faz isso? Como eu falei, quanto mais satura um produto, você não precisa ser substituído. Quando o produto, ao invés de eu poder descartar, ele é projetado para ser, como é que você fala? Eu poder trazer ele, não é? A palavra, depois eu corto aqui. A palavra, ele pode ser reutilizado ou remanufaturado. Então, por exemplo, existem algumas empresas, como por exemplo a Land Rover. Se você tem um Land Rover antigo, ao invés de você trocar por um novo, você entrega o seu antigo para a Land Rover e ela remanufatura esse veículo e te entrega numa condição de novo. Aí ele fala uma outra coisa aí, que é a questão de mudança de hábito. O nosso hábito e os nossos valores hoje, eu preciso ter um carro novo, porque eu tenho um carro novo e isso me satisfaz mais. O que a gente precisa mudar? Eu prefiro ter um carro que é sustentável, mesmo ele tendo 30, 40 anos de uso, mas ele está funcional. Então, essa mudança acontece com a economia circular. Mas com todo esse desenvolvimento tecnológico, é possível ter um carro funcional mais antigo? Sim, é possível ter um carro funcional mais antigo. E os carros que estamos projetando agora, a gente tem que projetar para que ele seja fácil de fazer a manutenção deles. Ele mesmo colocou, às vezes quando você coloca uma solda no lugar de um parafuso, você dificulta a questão da remanufatura e reutilização. E aí o que nós temos agora? O que a gente começa a desenhar agora, a gente desenha com essa visão de futuro. E deixando também espaço
não só para trocar as peças existentes, mas também se eu tiver uma melhoria de tecnologia, que esse mesmo produto ele aceite isso. Então, se eu tenho um carro que foi projetado para o motor a combustão, se daqui para frente eu tiver que vai ser elétrico, como é que esse carro pode tirar um motor elétrico o motor a combustão e coloque o motor elétrico e ele continua funcionando. Fazer uma adaptação. Com adaptação quando eu tenho um upgrade de tecnologia. Perfeito. Mais algum destaque? Eu acho que tem um destaque também, que eu acho que vai para a Braskem, que ela trabalha muito nessa parte, reforçou bastante, de buscar o carbono neutro, e aí ela trabalha aí com energias renováveis, tem trabalhado também com a questão do plástico verde, que aí ele trabalha nessa questão de captura de carbono, e como é que se fala? Tem trabalhado muito nessa questão de, através, acho que do casulo, de fomentar o desenvolvimento de melhores embalagens, para que ela venha para uma circularidade. Então tem esse grande destaque aí também. E a própria reciclagem, né? E a própria reciclagem, que, obviamente, ele está dentro de um contexto muito forte de economia circular, e a mudança de modelo, não vou dizer mudança de modelo, mas forma de comercializar, que a Braskem comercializava produtos virgens, e hoje ela entra a reciclagem vira um negócio. Sim, de resinas recicláveis. E eu acho que também tem alguns destaques para a Bia também, que eu acho que a gente tem que colocar, né? Eu acho que foi uma das primeiras a começar a trazer esse conceito de economia circular para o Brasil, né? Sim. E aí também ela coloca bastante, né? Reavaliar processos produtivos, significa redesenhar produtos e serviços, rever valores e atitudes e comportamentos, que está em alinhamento com o que o Gustavo falou, né? E o compromisso da economia circular não é só da indústria, não é só do governo, não é só das pessoas, mas da sociedade como um todo, e ela ver como uma ferramenta fundamental para a gente atingir o net zero. Então, perfeito. Dentro desse painel, eu acho que fica reforçando a questão que tem que se trabalhar de forma integrada e buscar o conhecimento, compartilhamento é super importante para isso. Então, os destaques, né? Palavras, frases, expressões de destaque: colaboração, cooperação, união entre os elos, repensar os negócios e expandir os conceitos. Essas foram as lições, as palavras que mais surgiram nesse super encontro que deu início aí a esse dia maravilhoso, né, para a economia circular no Brasil. Exatamente, e a gente ficou muito feliz com esse painel, que, como a gente disse, abriu super bem. Novamente, gostaríamos de agradecer aí todos os palestrantes, o nosso moderador e principalmente a audiência. Perfeito, isso mesmo, valeu, obrigada a todos, e assim na semana que vem a gente vai abordar então o segundo painel, né? Segundo painel. Até a próxima, pessoal.